está acontecendo no caso da literatura fantástica é um caso muito particular, porque vários títulos que são de fora, que estão na lista dos mais vendidos, estão impulsionando várias vendas desse gênero. Hoje, as editoras estão caçando autores e pegando autores da casa, olha, vá fazer uma produção de livros de fantasia. Na lista dos mais vendidos, a gente vê claramente os títulos mais vendidos são de fantasia, né? São de literatura fantástica. Essa possibilidade que o livro estrangeiro chega para cá e começa a vender bastante, está sendo positivo nesse sentido também, porque está mostrando que esse gênero é possível de se vender e está se pedindo para os autores nacionais escreverem esse gênero. Temos muitas antologias, temos muitas editoras publicando ótimas antologias. A Draco, Tarja, Argonautas, Devir, todas essas editoras estão publicando boas antologias aqui. Cada autor tem o seu público pequenininho, somados, digamos, 10, 15 autores de uma antologia, o público fica considerado. Então, para a editora é interessante. Para o autor é interessante porque é uma forma de você revelar, ele que é um autor, pode ser eventualmente um jovem talento, dele se revelar. Mais fácil ele começar publicando um conto, uma antologia, do que publicar um romance inteiro na mesma editora. Sobre intercâmbio entre o Brasil e o exterior, eu vejo muito pouco. Até recebemos muito mais obras aqui do que exportamos. Então, esse, na verdade, foi um dos motivos do concurso Hydra, que fizemos no ano passado. Foi para expor um pouco mais a literatura fantástica brasileira lá fora. E selecionamos 3 finalistas, eles publicaram 2 desses contos, porque, na verdade, sai muito pouca obra lá fora. O Brasil pode apresentar outro olhar, eu acho que sempre tem esse lado que a ficção é mundial. E às vezes alguns mercados ignoram isso, principalmente o mercado publicado em língua inglesa. Já trazendo essa outra base, uma outra cultura, alguém que cresceu em outro lugar, já é uma outra visão sobre o mesmo assunto. Eu acho que isso é interessante, não ficar ouvindo sempre aquela mesma cultura, aquela mesma base. A gente pode ter os vampiros andando pelas paisagens brasileiras, convivendo com personagens brasileiros, né, com pessoas que falam a nossa língua, que têm as mesmas reações que a gente tem. Então eu acho que isso que é legal, né? Você pode trazer o mito do vampiro e adaptar às nossas condições. O vampiro é um mito europeu. Ele cruzou o Atlântico e ele teve um boom nos Estados Unidos, numa cultura que não era dele. Então os americanos o que fizeram? Eles colocaram coisas da cultura deles, coisas do comportamento deles nas histórias de vampiro, né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Eu tenho uma série que se chama A Bandeira do Elefante e da Arara, e tenho aqui no Brasil 3 obras publicadas pela Devir na série Duplo Fantasia Heróica. Essa série acontece no Brasil colonial do século XVI. É um aventureiro holandês que vem para o Brasil, que conhece um escravo aqui, e os dois formam uma bandeira, se tornam bandeirantes da época, na verdade, e eles vão em busca de aventuras. E tem elementos de folclore também, então o Saci Pererê aparece nos contos, Yara, Capelobo. A aceitação tem sido muito forte no exterior. Foi publicado a primeira história na revista Realms of Fantasy em 2010. É um momento muito bom para a literatura nacional, que a produção está aumentando, os leitores estão descobrindo, estão comprando, estão vendendo, as editoras estão produzindo mais, é um círculo muito interessante.